Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre toque, toque, toque. Quem bate? A Polícia Federal? Não, é o Príncipe Harry! Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Já pensou a situação? Você tá lá, tranquilo na sua casa, toca a campainha, você abre a porta, dá de cara com quem? Com o Príncipe Harry. Esse episódio, no mínimo curioso, aconteceu no início de maio de 2024. Não foi agora, foi há um ano, durante a visita do Harry aqui no Reino Unido, para tratar dessas questões judiciais relacionadas à sua segurança pessoal, que ele perdeu agora. Mas o que ele perdeu agora foi novamente, né, esse recurso que ele tentou apelar, ok? Então ele perdeu de novo, né? Ele perdeu novamente. Só para localizar, tá? Essa situação aconteceu ano passado. Só agora, né, no começo do mês aí, depois, inclusive, da entrevista dele, né, que as imagens começaram a ser divulgadas. Porque o que aconteceu? Ele ia de casa em casa, ok? Porque ele estava procurando a casa de um amigo dele, mas ele mesmo ia lá e ele mesmo apertava a campainha das casas. E é muito comum aqui ter uma campainha que grava, né? E aí ele aparecia lá desconcertado e procurava uma casa e não era, e ia na outra casa e não era. E tudo isso levantou aí um debate, né? Pô, como assim? Ele estava aqui em Londres para brigar pela segurança e aparece do nada, desorientado, batendo de porta em porta, feito um, sei lá, tipo, vendedor de porta em porta. O cara que fala que tá realmente preocupado com a segurança aparece lá num bairro que a gente vai falar sobre, enfim, batendo de porta em porta. Oi, tudo bem? Aqui é a casa do fulano? Não. Ah, então tá, vai lá pra outra porta. Ah, é aqui a casa do... Não. Ah, é a casa do fulano? Não. O Harry, ele foi gravado por uma câmera de campainha, tá? É bem comum essas... Acho que isso não é uma coisa assim, no Brasil não tem, né? Claro que tem, né? Então, assim, aquelas câmeras que ficam gravando direto, como aqui na minha rua, por exemplo. Tem o grupo do WhatsApp da rua. E às vezes tem gente que fica, né? Olha, a pessoa tá aqui, tá suspeito. E todo mundo, né? Praticamente hoje em dia tem essas câmeras que chama-se Ring. Eu acho maravilhoso. E aí, em uma dessas casas, uma funcionária que trabalhava lá no momento chegou a atender a porta, falar com o Harry. Ele perguntou se morava ali, fulano de tal, e ela disse não. Ele, sei lá quem que estava trabalhando, disse não é aqui, né? E aí ele, tá, obrigada. Pegou, fechou e sequer reconheceu o príncipe Harry, tá? Só depois que começa esse burburinho, assim, das pessoas... Eu imagino esse grupo do WhatsApp. Gente, que esse homem... Ele não parece o Príncipe Harry? Mas espera, é o Príncipe Harry? Não é o Príncipe Harry. Ué, mas não é ele que tá falando que precisa de segurança e ele tá andando sozinho, de casa em casa, e ele chegou a tocar 3 campainhas. Ele mesmo. Essa imagem aí, tá? Ele tava andando de casa em casa, tentando encontrar o endereço certo, que era... né, o amigo dele, que é um amigo bem ricaço, assim. Essa região que ele tá, a casa é avaliada em 8 milhões de libras. Deixa eu te falar uma coisa, aqui tudo é igual. Tá vendo nessa imagem aqui, deixa eu colocar maior, essas casas assim? Olha, vai lá em casa, eu moro naquela casa com tijolinho à vista. Tudo é tijolinho à vista, gente. Tudo é tijolinho à vista. Então, realmente você se perde no próprio bairro se você não é da região, assim, sabe? Que o pessoal fala, mas o cara é inglês, ele se perdeu. Gente, não é por isso que a pessoa não se perde. Encontrar um endereço não é tão simples assim, não. Principalmente, né, eu, por exemplo, que sou de Curitiba, se tem uma coisa que eu sinto falta de Curitiba, são as placas em todas os postes, assim, pelo menos na minha época era assim, né, mas muito bom sistema de localização ali, de estar plaquinha para tudo que ela... Aqui, às vezes, você tá andando na rua, mas que rua é essa, né, numeração das casas, enfim, tá. Então, gente, essa notícia saiu num artigo do The Sun,
The Sun, né? E ele, nessa época, né, que apareceu, que ele estava ali tocando as campainhas, ele estava em Londres e ele estava, na época, né, ali no tribunal, falando que ele estava se sentindo inseguro, que ele precisava de proteção policial armada, né? E que ele, enfim, né, estava ao mesmo tempo batendo aí nas portas das casas e cadê, né? Cadê a coerência disso? O cara que está falando que ele não quer, que ele está se sentindo realmente ameaçado e ao mesmo tempo ele começa a andar sozinho na rua, sem que o próprio segurança vá na frente primeiro para ver se ele entra ou não. É tudo muito estranho, né? Tudo isso que estava acontecendo. Essas casas, elas não eram uma casa do ladinho uma da outra, tá? Essas casas, simplesmente, elas tinham, assim, 800 metros de diferença, porque aqui as ruas são quilométricas, assim, às vezes, né? E aí elas têm, tipo, 800 metros de distância entre uma e a outra. Então, imagina, ele estava numa casa, depois ele foi lá para outra casa, e a região onde ele estava é Fulham, se eu não me engano. Tipo, pelo que eu estava vendo o pessoal falar sobre essa região, e eu fiquei meio na dúvida, e agora confirmei com algumas pessoas falando, né, sobre o evento aí. Não é uma região, assim, Londres inteira, na verdade, não tem mais uma região. Nossa, essa região é super segura. Não, não existe. É aquela coisa. Londres é segura, não é segura. É bonita, não é bonita. Porque, tá, ai, Londres é linda. Gente, mas tem lugar que, olha, viu? Você não parece que tá em lugar de primeiro mundo. Então não tem aquela coisa assim, 100%, né? Pode ser um lugar que você posso imaginar que está seguro, mas não está seguro. E nessa região, pelo que eu estava vendo, tem muita gangue, assim, sabe? Então, imagina se no meio do caminho o cara encontra um cara, assim, tipo, né, dessas gangues, assim, se sequestram um homem, enfim. Não sei. Dá a impressão que ele estava sozinho, pelo que falam na notícia, e ele estava sozinho mesmo. E printa aí o que eu vou falar, hein? Porque agora liberaram somente a foto, né? Mas óbvio que existe o vídeo dessa situação. Essa imagem é só um frame. Então, provavelmente tem imagem sim dele andando de um lado para o outro, e daí a gente vai descobrir mesmo se ele estava sozinho ou não. Então, isso vai aparecer mais para frente. Eu acredito que já deve, quem vendeu essa foto lá pro The Sun, vendeu o vídeo também, sabe? E aí o The Sun é bem assim, sabe? Ele vai por partes, ele não libera tudo de uma vez as coisas que ele tem, sabe? Então ele vai liberando por partes. Na hora certa, ele vai liberar isso. Ou então acaba fazendo algum tipo de acordo, enfim. E Harry não pode reclamar de nada nesse caso. Ele tá na rua, né? E ele ali tocando a campainha, entrando ali no terreno da pessoa, essa pessoa tá filmando alguém na propriedade dela. Então ele não tem nada de invasão de privacidade, né? Nesse caso, não tem. Que estranho, né? É muito estranho. Olha só, o jornal também relata que enquanto Harry estava hospedado na casa do amigo, um pedido de comida foi entregue na porta, o que contrasta com a imagem de alguém tão preocupado com segurança. É tipo o Deliveroo mesmo, sabe? É um procedimento padrão de pessoas públicas e que querem uma proteção especial, por exemplo, jamais pedir comida fora, assim, sabe? Pela questão de segurança. Muito menos, né? Aí sair apertando o botão de carro. Será que ele apertou o botão e saiu correndo? Gente, será? Nossa, já pensou essa cena gravada? Não, não, e eu imagino a pessoa, olha, não, e assim, onde Harry está chegando, né, gente? Porque assim, para a pessoa abrir a porta, falar com ele, ah, não, não é aqui que fulano mora, não. Sabe? Fechar a porta e a vida continua como ela é. E só depois vão perguntar assim: escuta, não veio um cara assim, 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 assim? Tipo, veio, mas ele tava procurando e não veio. Então, sabe o príncipe Harry? Não sei. Era ele. Tipo, pra alguém não reconhecer um ruivo desse tamanho, porque o cara é alto, tá? Eu já vi ele andando na rua lá na época do funeral da Rainha Elizabeth. E eles são
altos, gente. O William é mais alto do que o Harry, tá? O Rei Charles, ele não é tão alto. Então, assim, nossa, ele chegou ao ponto das pessoas já não começarem a... Sabe, não é um rosto tão comum, né? O cara ruivão. Harry, filho do rei. Tipo, quem é você? Sabe? Eu acho que a popularidade dele, talvez isso tenha mexido com um pouquinho com o ego também, eu acredito, né? Então, essa situação é contraditória em relação ao discurso de Harry sobre segurança, porque ele foi para o Reino Unido justamente para argumentar na justiça que precisa de proteção armada. Mas na prática, né, ele se expôs ao bater de porta em porta. Se estivesse realmente tão preocupado, não teria agido dessa maneira, né? O episódio sugere que a questão de segurança pode estar mais ligada ao status do que a uma preocupação real. Olha só, como assim? Olha só. Aí eu fiquei assim, mas como. Gente, será, Galvão? Pode isso? Né? É aquela história, pode isso, Galvão? Não é pode isso, Galvão? Como que é? Pode isso, Arnaldo? Amigos da Rede Globo, acabou. Acabou. Aquela coisa assim, acho que acaba meio que caindo um pouquinho das máscaras, mas eu não tô falando num sentido assim pejorativo, querendo mal dele, entendo, tá? Tipo assim, porque tem muita gente que tá falando assim: antigamente você defendia o Harry, agora você não defende, eu não gosto mais de você. Bom, né? Antigamente a gente não estava vendo tudo o que está acontecendo e contra fatos não há argumentos, então eu não posso fazer nada. Eu sempre e continuo torcendo muito, tanto para ele como para Meghan, eles como casal, eles como indivíduos, que achem o caminho deles. Porque para mim eles estão super perdidos, para mim eles são super incoerentes, para mim é claro que acaba, né, sendo evidente, né? Tudo que tá acontecendo, assim, e você vai fechando os pontos, né? Essa busca por segurança, né? A segurança policial, tem mais a ver com o status dele do que a proteção em si, sabe? Não é exatamente a proteção que ele esteja procurando. Esse é um fato, por exemplo, porque se ele tivesse realmente preocupado com a segurança, ele não estava ali em Fulham, né, que é o lugar onde ele estava, tocando a campainha e sabe-se lá quem iria abrir a porta, não é verdade? No Reino Unido, só os membros ativos, né, da família real que recebem esse tipo de proteção, essa segurança policial que o Harry está pedindo. Só que ele, na verdade, ele quer manter o privilégio mesmo não trabalhando na família real, certo? Certo. Ele até tentou pagar do próprio bolso, assim, por policiais armados uma época, né? Ele falou assim, não, tudo bem, eu preciso de proteção policial ali mesmo, então eu pago. Só que eles não aceitaram, eles falaram assim, escuta, isso aqui tá achando o quê? Que, né, tipo, a polícia pode ser alugada, né? Tipo assim, isso não faz, né, jus ao papel da polícia, né? Isso aí é polícia particular, você não pode fazer isso, mesmo que você queira pagar. Então, no fundo, assim, parece que o Harry, ele não quer só a segurança. Ele quer ser reconhecido como alguém importante, mesmo fora da família real, né? Por isso, da insistência, né, que ele tá lá toda hora tentando essa questão da segurança. Mas será que ele tá tão preocupado mesmo com a segurança? Será que ele tá preocupado mesmo com os perigos? Porque eu não sei, mas ficar tocando a campainha num lugar meio suspeito, assim, meio, né? Não é porque tem casa rica que não vai. Às vezes o perigo tá nesses lugares mesmo, né? Essa luta do Harry não é só por proteção policial, por proteção física mesmo, né? Mas ele continua querendo um reconhecimento, assim, uma validação. Ele quer, sabe aquela coisa de pertencimento, assim? E que ele quer se sentir assim importante, né? Enquanto figura pública.
né? Então, e isso tá muito ligado com o status dele. E isso da mulher olhar, eu não sei se era mulher, homem, enfim, mas provavelmente, né? é, Isso da pessoa que trabalhava lá nessa casa, abrir a porta, falar com ele, fechar e nem sabia quem era. Será que isso também não feriu o ego, assim, né? E lembrando, tá, que se é questão de segurança, o Harry e a Meghan já viajaram para países como Nigéria, Colômbia, se não me engano, vários países assim que são considerados assim muito menos seguros aí que o Reino Unido, tá? E se a segurança fosse realmente a prioridade, essas escolhas não teriam, né, sido feitas, mesmo ele levando a Meghan, né? E outra, ele esteve na Ucrânia esse ano. Ele foi para a Ucrânia. Vocês estão, né? Tem lugar mais perigoso agora no momento e questão de segurança, assim. Será que ele tá tão preocupado com segurança mesmo, né? Então é questionável isso, né? Na verdade, ele vai em direção oposta, assim, de qualquer coisa que ele esteja pedindo. Por que que ele tá brigando tanto com essa questão da segurança dele, já que ele não trabalha mais para a família real, já que ele já está indo para países muito mais perigosos do que aqui o Reino Unido. E também esse papo, né, que ai, não posso ir porque meus filhos não vão conhecer o Reino Unido, enfim. Não vão conhecer se você não quiser, porque se você quiser, você pega o avião, vem para cá e tá tudo, né? Então assim, é isso, né, que eu fui muito questionada lá nos meus vídeos anteriores, falando que eu tô indo na, né, entrei na onda da mídia que mas, gente, eu não entendo. Agora também, né, existe um momento que você não dá mais para ficar escutando toda essa ladainha do Harry sem, né, também ficar se perguntando e questionando, porque, né, a única coisa que eu não entendo é por que que só agora que eles liberaram esse furo de reportagem, vamos dizer assim, lá do The Sun, né? Só agora que eles liberaram. Ó, essa entrevista tá do dia 3 de maio de 2025. Esse aqui é o guarda-costas dele, ó, o tamanho, né, o armário dele de guarda-costas. Esse aqui é o amigo dele, que ele estava procurando a casa, tá? Esse aqui, ó, esse rapaz aqui é o Lord Vivian, que é um dos amigos mais antigos do Harry, ok? Outra coisa também que eu não falei, gente, é o seguinte, que eu tava vendo aqui nessa matéria do The Sun. Olha só, é isso que eu quero falar, ó. Harry e sua equipe tiveram a oportunidade de ficar no Palácio de Buckingham, onde ele teria total proteção da Polícia Real. Mas, em vez disso, junto com um guarda-costas particular dos Estados Unidos, ele optou pelo luxo do resort 5 estrelas Coworth Park, perto de Windsor. Ele teve a oportunidade de ir pro Palácio de Buckingham, então não dá pra ninguém dizer assim, o pai dele abandonou ele, nossa, deixou ele, não, tá? Tem aqui uma frase dessa matéria que eu achei interessante, moradores da cidade onde eles estão morando, né? Montecito, Califórnia, eles reclamam de seguranças fortemente armados dirigindo veículos com faróis escuros. Harry disse à BBC que não consegue imaginar um mundo onde pudesse levar Meghan e seus filhos Archie e Lilibet para o Reino Unido. É perigoso aqui, mas eu teria muito mais receio de estar em um lugar onde todo mundo tem uma arma. Então, assim, eles estão lá nos Estados Unidos, então todo mundo sabe, né, a diferença daqui, que aqui não, as pessoas não têm arma, né? Já lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa lá, dependendo do estado, entra num Walmart e compra uma arma. Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje é esse explicando, né, que algumas pessoas me perguntaram mesmo que história é essa que apareceu o Harry batendo a campainha, enfim, né? Aí já começaram a fazer memes, enfim, dele vendendo. Gente, falando em vendendo, eu entrei no site da As Ever, né? Pra ver como que tá, né? Pô, já faz tanto tempo né, que foi lançado, enfim, e aí sold out, né? Tipo assim, vendeu tudo em menos de uma hora, tudo, beleza. Só que faz quanto tempo? Mais de mês, né? Mais de um mês que foi lançado tudo. Entrei ontem para ver o site, gente. Ainda está tudo esgotado. Não tem nada para venda lá no site dela.
tá ainda tudo, simplesmente tudo. Ninguém conseguiu repor nada. Como assim? Afinal de contas, essas geleias, elas são geleias o quê? São geleias plantadas no quintal de Montecito. Então tem que esperar o ano que vem para essas geleias conseguirem vir. E aí, qual que é o número dessas geleias? Realmente, tipo, é tão limitada essa série, assim, que simplesmente foi embora. Gente, até hoje não tem nada. Será que eles estão esperando a série 2, né, da Netflix, com Amor, Megan, aparecer? E aí vão abrir de volta as vendas, e daí sim vão conseguir fazer o merchandise ali dentro da série, porque dessa vez foi tudo, nossa, foi tudo, né? Aquela roda quadrada, né? O negócio foi andando, mas foi andando assim, deu tudo errado. E as coisas parece que para eles, infelizmente, né? Pelo que parece, vai que de repente para eles é tudo ao contrário, né? Nossa, eles estão adorando tudo isso, mas assim, para quem vê de fora, gente, é uma coisa dando errado atrás da outra, né? As coisas não se concretizam assim, não são redondinhas, né? Não tem aquele fluxo, começo, meio e fim, né? A coisa deu certo. A Megan, por exemplo, fez o podcast que, pelo que eu vi, flopou, né? Eu nem consegui ver ainda, porque eu não tô com paciência, tá? Para ver aquele podcast. E tem o podcast que ela participou, foi o primeiro podcast que ela participou, tá? Sem maquiagem. The grandeur of a gesture. It's about I see you. I'm nurturing you and I see you so deeply and I love being able to see your growth. Ai, dai-me forças, porque ai, que saco. E aguentar a vozinha dela, da outra que ficou lá. Ai, não. Eu não consigo, sério. Chega uma hora, começa a me dar uma agonia. Eu falo assim, ai, não aguento. E aí eu tava vendo, inclusive, que a entrevistadora, né, ela é casada com um brasileiro, né? Eles fizeram lá a IT, a empresa de cosmético IT, e depois venderam essa marca para L'Oréal. E é uma marca milionária, assim, sabe? Venderam, assim, realmente por bilionária, milionária, sei lá. Mas ela é uma das vizinhas aí da Megan, né? Então, assim, não é uma amiga qualquer, né? E aí ela também foi no podcast da Megan. E aí essas são as amigas da Megan, entendeu? Tipo assim, são pessoas que geralmente são do novo núcleo ali da Califórnia, né? Você nunca vê um amigo assim da antiga, né? Nossa, esse é meu amigo da época da escola. Ah, esse é meu amigo da época do, sabe? São todas pessoas assim que realmente, né, são assim, parece mais como se fosse, por exemplo, aqui do YouTube, assim, por exemplo, né, que você vê, assim, várias pessoas fazendo collab, né, assim, você faz vídeo comigo, eu faço vídeo com você e nós falamos que nós somos super amigas. Não, na verdade, eu te ajudo, você me ajuda, né, então, aí acaba sendo isso, só que elas falam como se elas fossem amicíssimas e não sei o que, e assim... Mas, infelizmente, e repito, eu não fico feliz com essa situação. Óbvio que não. Gostaria que fossem coisas realmente, né, que você visse que a coisa deslanchasse, que fosse com sucesso. Claro, desejo tudo de bom, melhor para eles. Mas não é o que está acontecendo. É chato, o podcast é chato. Olha, eu que gosto de ver as coisas porque eu quero saber sobre, não sei o quê. É um show de horror, para não falar outra coisa. É só ela falando assim, ai, porque os meus filhos vão descobrir que ninguém amou mais crianças no mundo do que eu, porque eu sou a pessoa que amou mais no mundo. É tudo muito sobre, tudo eu. E outra coisa também que eu tava pensando, tô falando aqui agora com vocês, assim, é que sobre essa questão, né, do Harry fazer essa entrevista dele, falar assim, ninguém vai me perdoar pelas coisas que eu fiz, tal, porque eu escrevi o livro, tal, mas em momento nenhum, ele chega e fala assim, ok, eu quero uma reconciliação. Aí você fica, opa, então beleza, vamos começar pelo começo? O que nós temos que fazer? Aí ele chega lá e fala assim, gente, eu queria me desculpar, eu me arrependo, não sei o quê. Ele só não diz que ele não se arrepende, como ele não diz desculpa pelo que ele fez, como ele também diz, né, depois de ter acusado várias pessoas, daí a repórter fala assim, tá, mas quem são essas pessoas? E aí ele fala, não, eu não vou divulgar no momento.
o momento certo, né? Tipo, eu não vou falar. Sabe aquele meme? Se prepara! Se prepara pra quê? Se prepara! Não tô falando nada, se prepara! Sabe esse meme? Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Sei de nada não, mas se prepara. Se preparar pra quê? Vem aí uma coisa muito forte. Mas o que vem aí? Não posso dizer mais nada. E fala! Sei lá. Ô mulher, não faz isso comigo não. Foi mais ou menos isso que ele fez. Aí quem que vai ser, né? O doido varrido que vai ter coragem de falar com ele qualquer coisa que seja pra ver a situação ali estampada no próximo livro dele. Porque é isso que vai acontecer. Agora, ele pedir reconciliação e daí, tipo assim, se quer pedir desculpa, porque talvez na cabecinha dele ele não fez nada de errado. Ah, não dá, né? Bom, gente, deixa eu ir. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar um joinha. Espero que você esteja bem dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Se prepara, viu? Beijo, beijo, beijo. E tchau!